Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Infinito Agora. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 10 maiores inventoras que mudaram o mundo com suas criações. Mulheres incríveis que transformaram o mundo com suas ideias e invenções. Vamos conhecer cada uma delas. Apesar de invisibilizadas historicamente, essas pioneiras foram responsáveis por invenções que vão desde o Wi-Fi até o filtro de café. O mundo funciona à base de invenções. Desde as ruas em que caminhamos até as roupas que vestimos e os aparelhos eletrônicos que usamos, o cotidiano é repleto de criações históricas, criadas pelo acúmulo de pesquisas, conhecimento e curiosidade. Grande parte delas foi feita por mulheres, as primeiras a atuar nos seus respectivos nichos. Figuras femininas como Melita Benz, Ada Lovelace e Hedy Lamarr foram responsáveis por idealizar objetos que formaram o mundo contemporâneo como conhecemos. Bluetooth, escovas de cabelo e máquinas de lavar louça, todos saíram do pensamento e das frustrações de mulheres. Conheça 11 inventoras que transformaram o mundo com as suas criações. 1. Máquina de sorvete Nancy Johnson. A máquina de sorvete de Nancy Johnson era manual e simplificou o processo de produzir a sobremesa. Muito da maneira de como desfrutamos a massa gelada do sorvete atualmente vem graças a Nancy Johnson, de 1794 a 1890. Embora pouco se saiba sobre a vida da norte-americana, ela foi creditada por trazer a sobremesa às massas ao conquistar o primeiro patente de uma máquina de sorvete manual em 1843. O aparelho, simples porém elegante, foi idealizado com cilindros iguais, uma tampa, um pequeno remo e uma manivela, que misturavam os ingredientes para formar uma massa homogênea. 2. O primeiro jogo de Monopoly Lizzie Magie. Lizzie Magie era progressista e lutava pelos direitos das mulheres nos séculos 19 e 20. Em 1904, Lizzie Magie solicitou a patente de seu jogo Landlord's Game, com apenas 2 regras: criar monopólios ou destruí-los, dependendo de qual posição o jogador estava. O brinquedo foi o grande precursor do icônico Monopoly, que começou a ser produzido apenas 30 anos após a invenção de Lizzie. Ele poderia ter sido chamado também Jogo da Vida, já que contém todos os elementos de sucesso e fracassos reais, escreveu, em 1902, a feminista ao jornal Single Tax Review. O jogo tem o mesmo objeto que os humanos parecem ter em geral: a acumulação de dinheiro. 3. Redes Wi-Fi e Bluetooth, Hedy Lamarr. Hedy Lamarr participou de mais de 30 filmes e contribuiu para a tecnologia da Segunda Guerra Mundial. Além de uma das principais atrizes da era de ouro de Hollywood, Hedy Lamarr, de 1914 a 2000, entrou na calçada da fama da ciência ao ser a co-inventora de tecnologias que deram origem às redes Wi-Fi, GPS e Bluetooth. De origem austríaca, Lamarr iniciou sua carreira no ramo artístico ainda na Europa, com o controverso filme Ecstasy. Ao se mudar para os Estados Unidos, Hedy contribuiu em longas do MGM Studios, que consolidaram a sua carreira internacionalmente. 4. Globo terrestre, Ellen Eliza Fitz. O globo terrestre foi idealizado por uma professora no século XIX. A educadora Ellen Eliza Fitz foi responsável por colocar o mundo nos eixos. Literalmente, a criadora do globo terrestre idealizou uma forma de montar um mapamundi com uma técnica que facilitaria estudantes a entender a rotação da Terra. Em 1875, Ellen ganhou a patente de sua obra, que foi montada a um ângulo 66,5 e é similar aos modelos que encontramos atualmente. 5. Filtro de café, Melita Benz. Nascida em 1873, Melita Benz era amante de café e criou o filtro de papel para se livrar da borra que ficava após coar. Descontente com os métodos disponíveis de preparar café na época, que produziam bebidas amargas e salpicadas pelos restos do grão, a dona de casa alemã Melita Benz pensou em uma técnica nova e mais eficiente para desfrutar do café pelas manhãs: o filtro. Melita patenteou a sua invenção e criou uma empresa para comercializar os filtros de papel, que atua até hoje no mercado sob o seu nome. 6. Vidro invisível, Catherine Bourblodier. Em 1938, quando a fotografia foi tirada, a física pesquisava sobre superfícies químicas e filmes finos. A tecnologia por trás de lentes de câmera, óculos de grau, para-brisas e mais só saiu do papel graças à cientista e engenheira Catherine Bourblodier, de 1898 a 1979.
Catherine, a primeira mulher a receber um doutorado em física pela Universidade de Cambridge, trabalhou pedaços de filme com a largura de moléculas antes de desenvolver o primeiro vidro 100% invisível da história. De baixo nível de reflexo e distorção, a criação revolucionou as câmeras e melhorou aparelhos como projetores, microscópios, telescópios e outros. Ela foi usada, inclusive, no filme E o Vento Levou, que recebeu 10 prêmios Oscar, incluindo de melhor fotografia. 7. Algoritmo de computador, Ada Lovelace. Ada Lovelace é reconhecida como a primeira programadora da história. A Condessa de Lovelace, ou Ada Lovelace, é uma das matemáticas mais conhecidas da história. Considerada a primeira programadora do mundo, a inglesa foi responsável pelo primeiro algoritmo usado pela máquina analítica, uma calculadora do século XIX muito próxima ao nosso computador. Ada elaborou uma tática para o uso da máquina na realização dos cálculos dos números de Bernoulli, uma sequência de algoritmos matemáticos racionais relacionados à teoria dos números. O feito viabilizou a execução de várias tarefas realizadas ao mesmo tempo pelo computador. 8. Tecnologia 3D, Valerie L. Thomas. Valerie L. Thomas é uma cientista afro-americana que, durante o seu trabalho na NASA, desenvolveu o transmissor de ilusão, capaz de transmitir imagens tridimensionais de modo realístico e em tempo real. Criada em 1978, a patente é usada em tecnologias como telas de televisão ou cinemas 3D e salas cirúrgicas, além da própria NASA em operações de satélite. 9. Gerador de energia solar, Maria Telkes. Maria Telkes foi uma física húngara que, na década de 1950, criou um gerador de energia solar, usado em satélites e estações espaciais. O gerador de energia solar de Maria Telkes foi feito a partir de materiais baratos e sustentáveis, como o sulfato de cobre e o cloreto de lítio. A invenção foi um grande avanço para a tecnologia espacial e para o uso de fontes renováveis de energia. 10. Limpador de para-brisas, Mary Anderson. Mary Anderson foi uma inventora norte-americana que, em 1903, criou o limpador de para-brisas, que revolucionou a indústria automotiva. O limpador de para-brisas, que permitia uma melhor visibilidade em dias de chuva, foi uma grande inovação para a segurança no trânsito e se tornou um equipamento obrigatório em todos os veículos. 11. Ann Tsukamoto. Ann Tsukamoto é uma bióloga norte-americana que, nos anos 90, descobriu as células tronco hematopoiéticas, que têm o potencial de se transformar em células sanguíneas. A descoberta de Tsukamoto teve um grande impacto na medicina, pois as células tronco hematopoiéticas têm o potencial de serem usadas no tratamento de uma variedade de doenças, como leucemia e anemia. A descoberta de Tsukamoto abriu caminho para a pesquisa com células tronco e para novas terapias médicas. Ainda há muito a ser feito para garantir igualdade de oportunidades para mulheres em áreas de ciências e tecnologias, incluindo a capacidade de obter financiamento para pesquisas e reconhecimento público por seus trabalhos. Mas, como essas inventoras corajosas e visionárias nos mostraram, a perseverança e a paixão podem abrir portas e transformar o mundo. Então vamos celebrar essas 11 mulheres notáveis e suas realizações históricas, e vamos continuar lutando por um futuro mais igualitário e inovador para todos. E aí, vocês gostou da lista? Deixe nos comentários o que você acha destas mulheres incríveis que revolucionaram o mundo. E deixe um like, se inscreva no canal para mais conteúdos como este.